E aí, tudo bem? Vamos retomar a nossa conversa sobre relevo. Então, na aula anterior, eu apresentei para você a classificação do relevo brasileiro. E a ideia, né, era você entender que existem três autores muito importantes que classificaram, que no caso diferenciaram as nossas formas de relevo: o Haroldo de Azevedo, o Aziz Absaber e o Jurandir Ross. Portanto, o mapa atual da classificação do relevo brasileiro, o mapa utilizado hoje, né, para falar sobre a classificação do relevo brasileiro, é o mapa do Jurandir Ross. Qual é a ideia dessa aula 10 que eu vou dar agora? É aprofundar o relevo brasileiro, entender melhor as formas que compõem o nosso relevo. Tem muito aluno que, quando olha para esse mapa do Jurandir Ross, que aparece aí na página 292, fica desesperado, porque se comparado com os outros, né, o Haroldo de Azevedo e o Aziz, eles não passavam de 10 compartimentos de relevo. E aí vem o Jurandir Ross e classifica 28 unidades. E aí bate o desespero, né? Você fala, bom, será que eu preciso então para o vestibular conhecer as 28 unidades do relevo brasileiro, todas elas com detalhes, etc, etc? Não é bem isso, tudo bem? A gente, de certa forma, precisa ter uma noção geral dos principais compartimentos do relevo brasileiro. Essa noção geral, ela pode ser estabelecida a partir da compreensão de três perfis topográficos do nosso relevo, que você pode perceber na apostila, eles estão destacados debaixo do mapão grandão do Jurandir Ross. Então, vocês têm um mapa abaixo, tá certo? Que no caso seria isso daqui. Ele vai pegar o território brasileiro, e vai dividir o território brasileiro num primeiro corte, num segundo corte e num terceiro corte. Qual é a ideia desses três cortes do nosso relevo? Eles sintetizam quais são os principais compartimentos do nosso relevo. Então veja bem, talvez você olhe para esses três cortes e você fala, pô, Pablo, mas é bastante, né? Eu tenho que saber todas essas unidades. É bem melhor do que ter que saber as 28 unidades. Então eu estou dizendo assim, ó, de forma geral, o que você realmente precisa conhecer a respeito da classificação do relevo brasileiro? Você precisa conhecer esses três cortes que a gente vai analisar, que a gente vai caracterizar agora. Tudo bem? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou desenhar na lousa esses três cortes, seria legal você acompanhar, né, com o seu material aberto. Esses três cortes eles estão desenhados na página 293. Eu vou desenhar exatamente o que está na página 293. Eu vou apenas numerar os compartimentos, porque em cada um desses números, em cada um desses compartimentos, eu vou destacar alguma característica que é importante você conhecer. Então não fica muito preocupado na hora que eu falar assim, o número 1 chama Planalto Residual Norte Amazônico, e sair desesperado copiando isso. Isso está escrito no seu material. Tudo bem? Você precisa entender que nesse número 1 existe algo de destaque. Esse algo de destaque eu vou escrever para você aqui ao lado. Tudo bem? Então, seguindo a ordem que está proposta no nosso material, eu vou começar caracterizando o perfil amazônico, como já está desenhado aqui o perfil amazônico, e eu compartimentei o perfil amazônico em 6, como você pode perceber. Tudo bem? Então vamos começar assim. O que a gente aprendeu de lição importante da aula passada sobre a Amazônia? A Amazônia, ela é uma área relativamente baixa, né, para o padrão brasileiro. Não é à toa que o Haroldo de Azevedo e o Aziz Absaber consideravam a Amazônia inteira praticamente só uma planície, certo? Apenas depois, né, com o desenvolvimento de imagens aéreas, de satélite, é que o Jurandir Ross percebeu que nem tudo assim era planície, que era possível você fazer uma distinção entre planícies e depressões. Daí, então, que grande parte do território amazônico passou a ser compartimentado em depressões também. Mas, de maneira geral, a Amazônia ela é uma área relativamente baixa para o padrão brasileiro. Tá? Só que chama muito a atenção que o lugar mais alto do Brasil ele está na Amazônia.
Então, uma forma fácil de você identificar numa prova, caso esteja difícil você identificar esse desenho, você fala, nossa, eu não estou conseguindo saber se é Amazônia, se é Nordeste, se é Sudeste. Começa olhando por aqui, ó. Começa olhando por essa cota altimétrica que você vê no seu material. O único lugar do Brasil que vai ter uma cota altimétrica que se aproxima de 3.000 metros é justamente a Amazônia, porque é onde está, como eu tinha mostrado na projeção da aula anterior, o pico culminante do Brasil, que é o pico da neblina. Tudo bem? Então vamos começar destacando. Ó, do perfil amazônico, como é que a gente chama o número 1? O número 1 são os planaltos residuais norte-amazônicos. O que você pode perceber no seu desenho da apostila? A minha cruzinha é o cristalino. Os meus tracinhos são o sedimentar. Igual está desenhado, né, colorido para vocês no material. Os planaltos residuais norte-amazônicos, eles no caso apresentam uma mescla então de estrutura sedimentar com estrutura cristalina. Tá? Como destaque, eu vou colocar para vocês que nesses planaltos residuais norte-amazônicos aparece o pico da neblina. O pico da neblina em Roraima. E isso é algo de destaque, porque representa a maior elevação brasileira. Tudo bem? Um outro ponto de destaque importante nesse número 1, que seria legal, é a gente falar da Serra do Navio, que fica situada no estado do Amapá. A Serra do Navio foi uma área muito importante na história brasileira de exploração de manganês. Aliás, foi a primeira área de exploração de manganês do Brasil. Hoje são reservas que estão praticamente esgotadas. A gente aprendeu que minerais metálicos estão diretamente associados a rochas cristalinas. Portanto, olha só, os planaltos residuais norte-amazônicos apresentam estrutura rochosa também cristalina. Por isso que neste planalto aparece uma forma de relevo conhecida como serra, que a gente já aprendeu que está associado a rochas cristalinas, e jazidas de minerais metálicos, que nós também aprendemos que estão associados a rochas cristalinas. Tudo bem? Então eu posso dizer para vocês que no número 1, nos planaltos residuais norte-amazônicos, são essas duas estruturas de relevo importantes que vocês precisam conhecer. Tá? Agora vamos falar, ó, do número 2 e do número 5. Bom, no caso, tanto o número 2 quanto o número 5, você pode olhar, são as depressões marginais amazônicas. Tá? Essas depressões marginais, caracterizando de forma bastante geral, a gente vai colocar, são extensas áreas aplainadas. Por exemplo, sem tecnologias, o Haroldo de Azevedo e o Aziz Absaber não conseguiram identificar essas áreas como depressões. No caso, eles achavam que eram planícies, que eram muito baixas, né? Foi a partir do desenvolvimento tecnológico que o Jurandir Ross falou assim, não, na verdade, existe um degrauzinho ali, existe um buraquinho ali, por isso que são depressões. Mas para você perceber, são áreas tão baixas, que sem tecnologias específicas para isso, você acaba acreditando que são planícies. Mas no caso, são depressões. O número 3, eu vou colocar aqui, ó, ele aparece aí para vocês. Aqui o meu desenho vai estar um pouquinho diferente. Ainda, a gente vai chamar de Planalto da Amazônia Oriental. O número 4, eu vou mudar um pouquinho do material de vocês, mas eu já explico um pouco melhor. Esse planalto, ele é um planalto muito interessante, porque ele tem aqui, ó, na limitação dele, a presença das chamadas cuestas, que eu tinha comentado na aula anterior. Então vamos colocar assim, ó. Eles são planaltos em bacias
sedimentares. Opa, o que significa isso? Que eles vão apresentar formas de relevo mais modeladas, formas de relevo mais esculpidas, certo? Diferente dos cristalinos. E, no caso, esses planaltos, eles são limitados por cuestas que, no caso, estão intensamente desgastadas. Dá uma olhadinha. Depressão, olha o relevo de cuesta com aquele fronte abrupto e com reverso mais suavizado, como eu tinha comentado na aula anterior. Tá? O número 4 aparece aí no seu desenho escrito Rio Amazonas. O número 4, ele corresponde, então, à planície do Rio Amazonas. Tá? A planície do Rio Amazonas, ela é muito importante, a gente vai colocar aqui, como uma extensa planície inundável. São terrenos muito baixos que margeiam um rio extremamente volumoso, que é o Rio Amazonas, que é um rio que, no caso, ao longo do ano, tem períodos em que ele está mais cheio e períodos que ele não está tão cheio assim. Essa oscilação da vazão, ela acaba determinando a inundação dessa planície, periodicamente falando. Essa informação, ela é uma informação muito importante para quando nós formos estudar vegetação, por exemplo. A vegetação amazônica é uma vegetação muito influenciada pelas características do relevo. Existe uma parte da vegetação que ela está adaptada a ambientes totalmente inundados, como a mata de igapó. Já existe uma vegetação que está adaptada a ambientes que às vezes inundam, como a mata de várzea. Esses compartimentos da vegetação amazônica, eles vão aparecer claramente distintos dentro da planície amazônica, que é esse número 4 aqui na porção mais central. Tudo bem? E no caso, o número 6, lembrando que o 5 eu já coloquei, tudo bem? O número 6, a gente vai caracterizar aqui, ó, Planalto Residual Sul-Amazônico. O Planalto Residual Sul-Amazônico tem algo muito parecido com o Planalto Residual Norte-Amazônico. No caso, a Serra dos Carajás, no Pará. Para quem nunca ouviu falar, maior província mineralógica do país. A Serra dos Carajás concentra a maior jazida de ferro puro do Brasil. Não necessariamente é a área mais explorada. O quadrilátero ferrífero em Minas Gerais ele é mais explorado. Só que as maiores reservas estão concentradas no Pará. Não só apresenta reservas de ferro, como também apresenta reservas de cobre, de zinco, apresenta reservas de manganês, de bauxita. Por isso que eu coloquei que é a maior província mineralógica, no sentido de ser a região que mais concentra minerais metálicos do país. A gente vai trabalhar isso com mais detalhes em aulas posteriores. Tudo bem? Então, repara que tanto no Planalto Residual Norte-Amazônico quanto no Planalto Residual Sul-Amazônico aparecem duas importantes jazidas ou duas importantes áreas de mineração para o Brasil. Informações muito importantes, claro, para as nossas aulas de mineração. Tudo bem? Então, o que você realmente precisa conhecer com mais detalhes sobre o relevo amazônico? Isso que está destacado aqui nesses tópicos que eu coloquei. Agora a gente vai fazer o mesmo, tá? Sobre o perfil do Nordeste. Então vamos colocar aqui, ó. Perfil do Nordeste. No caso,
O perfil do Nordeste, você pode acompanhar aí no seu material, é esse corte que vai nesse sentido aqui. Ele parte do litoral e vai em direção ao interior do Nordeste. Seria algo mais ou menos parecido com isso daqui. Seria algo mais ou menos parecido com isso daqui. Repara, né? Existe uma elevaçãozinha, então você pode acompanhar na página 293, tudo bem? Existe um planalto um pouco mais elevadinho no começo. Vou colocar aqui, ó, a estrutura geológica, cristalina, e estrutura geológica sedimentar, e vou compartimentar da seguinte forma. Número 1, número 2, número 3 e número 4. E vamos começar a nossa caracterização. O número 1 são as planícies e tabuleiros litorâneos. Tá? Essa expressão tabuleiro litorâneo é uma expressão que está associado a essa ideia aqui, ó. A presença de falésias ou barreiras. A planície nordestina, que você pode observar no mapa, né, do Jurandir, é uma planície que se estende por grande parte do litoral brasileiro, né, chegando próximo a Santa Catarina. É uma planície marcada pela presença das chamadas falésias ou barreiras. Também podem ser conhecidas como tabuleiros litorâneos. Você aprendeu sobre falésia na aula de agentes exógenos. A falésia, que ela está diretamente associada, então, ao processo de abrasão marinha, ao processo de erosão marinha. Tudo bem? Então, caso você não se recorde, seria essa ideia aqui. Dá uma olhada. Um paredão abrupto e aqui está a faixa de areia. Aqui está a faixa de areia. Quem conhece o litoral nordestino sabe que essa é uma paisagem muito comum. A presença desses paredões que estão diretamente associados à faixa arenosa. Esses paredões, eles foram construídos pela ação da água do mar, pela abrasão marinha, pela erosão marinha. Esses paredões esculpidos são conhecidos como falésias ou barreiras. Tá? Então, todo o litoral nordestino é marcado pela presença delas. O número 2 é o Planalto da Borborema. No caso, a gente vai colocar que é um planalto intensamente desgastado. As altitudes do Planalto da Borborema são altitudes relativamente modestas, exatamente porque é uma estrutura rochosa muito antiga e que foi intensamente desgastada. Eu acho legal aqui fazer uma associação com o que talvez você já ouviu falar sobre climatologia. Olhando aqui para o meu desenho, o número 3 é onde está o sertão nordestino, certo? Talvez você já ouviu falar que por causa do Planalto da Borborema, toda a umidade vinda do oceano, ela acaba sendo bloqueada no Planalto da Borborema, e é por essa razão que o sertão nordestino ele é seco. Olha, sem dúvidas o Planalto da Borborema, ele diminui a umidade nessa porção aqui, que está logo atrás dele, tudo bem? Só que imaginar que todo o sertão, que é uma área extremamente extensa, é uma área seca, por causa de um planalto de altitudes tão modestas, é algo um pouco exagerado, tudo bem? Você vai aprender logo, na frente de geral, em climatologia, alguns conceitos importantes sobre zonas de alta e baixa pressão. E aí sim você vai aprender que, na verdade, sobre o sertão, existe uma zona de alta pressão que dificulta a chegada de umidade.
Deixa esse assunto para climatologia, mas já que eu estou falando de relevo, eu estou dando esse toque. Cuidado na hora de associar o Planalto da Borborema à Seca do Sertão que está aqui atrás. Tudo bem? Bom, o número 3 é a depressão sertaneja. A depressão sertaneja é uma área aplainada, tudo bem? É uma superfície aplainada. Então vamos colocar aqui, ó, superfície aplainada. Mas o que chama atenção na depressão sertaneja é a presença dos chamados inselbergues. Inselbergues também são conhecidos como morros testemunhos. Então, olha qual seria a ideia. Se você olhar para esse corte de relevo, você precisa imaginar que um dia o relevo terrestre ele foi assim, ó. Ele foi assim. E uma depressão é um buraco que foi escavado pelos agentes intempéricos e pela erosão. Conforme essa depressão ela foi sendo escavada, imagina que estruturas rochosas mais resistentes resistiram ao processo de desgaste, formando então esses morros testemunhos que são conhecidos como inselbergues. Por que eles são chamados de testemunhos? Porque eles testemunham, né, rochas mais resistentes, porque eles testemunham períodos em que o intemperismo não foi capaz de desgastá-los, tá? Então é interessante na paisagem do sertão você perceber uma extensa área aplainada, e nessa extensa área aplainada aparecem alguns morros que não tem nada a ver com o restante da paisagem. São os chamados inselbergues, tá? E por último, os planaltos e chapadas do Parnaíba, certo? Eu vou colocar aqui, ó, a presença de extensas chapadas, que é aquela forma de relevo que a gente estudou na aula anterior. Essas extensas chapadas, elas são muito importantes porque elas representam divisores d'água entre as bacias do São Francisco e do Tocantins, tá? Caso você não se recorde desse conceito, dá uma olhadinha aqui, ó. Suponha que isso daqui é uma chapada, tá? O que é um divisor d'água? Como o próprio nome diz, a água cai e a água ela se divide, ela vai para diferentes lados. O divisor d'água, a gente vai aprender em aulas de hidrogeografia, é uma área mais elevada do relevo que separa bacias hidrográficas. Então, no caso da região onde aparecem os planaltos e chapadas do Parnaíba, imagina que desse lado está a bacia do Tocantins, desse lado está a bacia do São Francisco. E extensas chapadas dividem as águas para as duas bacias. Portanto, são muito importantes porque o regime hidrológico da região, ou seja, o abastecimento hídrico dessas duas imensas bacias hidrográficas, está diretamente associado à presença desse relevo, que é o relevo que vai conduzir o direcionamento dessa água. Tudo bem? Então, está aí, né, a síntese do que seria o nosso perfil do Nordeste. E para a gente finalizar, vamos trabalhar esse último perfil, o perfil 3, que é o perfil do Sudeste Centro-Oeste. Tudo bem? Então, vou colocar aqui, ó, perfil Centro-Oeste, Sudeste. Então vamos lá. Como é que seria esse perfil? Ele tem mais ou menos esse formato. A gente vai dividir
ele aqui nos seguintes, vamos colocar estrutura geológica cristalina, estrutura geológica sedimentar, estrutura geológica cristalina. E aí vamos compartimentar ele. Olha só. 1, 2, 3, 4 e 5. Bom, você precisa entender que esse perfil, para você que presta vestibular no Sudeste, especialmente em São Paulo, ele acaba tendo uma relevância maior do que os perfis anteriores, né? Porque é claro que os nossos vestibulares são vestibulares bairristas, são vestibulares que costumam cobrar informações mais específicas, detalhadas do nosso estado. Portanto, você precisa se preocupar um pouco mais com o que eu vou explicar agora, tá? Eu acho que você lembra da aula anterior que existem duas classificações mais atuais. A do Haroldo de Azevedo é uma classificação muito antiga, Aziz Absaber e Jurandir Ross são classificações mais contemporâneas. Tá? Nesse caso aqui, eu vou reproduzir os nomes dessas classificações para que você se recorde, no caso, da forma como os dois autores eles falavam de maneiras diferentes da mesma coisa. Eu vou mostrar para vocês como Aziz Absaber classificava o relevo e eu vou mostrar como Jurandir Ross classifica. Por que eu vou falar do Aziz Absaber? Porque às vezes você faz uma prova e ainda aparece, relacionado ao relevo paulista, alguns nomes do Aziz Absaber. Então vamos lá. Ó, o número 1, tanto para o Jurandir Ross quanto para o Aziz Absaber, é conhecido como planície, planície costeira. O número 2, para o Jurandir Ross, é um nome um pouco mais difícil do que aparece para o Aziz Absaber. Dá uma olhada. Planalto Atlântico é a forma como Aziz Absaber chamava o número 2. Já já eu te mostro como o Jurandir Ross chama esse número 2. O número 3, depressão periférica. O número 4, planalto ocidental. E o número 5, planície do Pantanal. Bom, esses nomes que eu coloquei aqui, exceto a depressão, que o Aziz Absaber não conhecia, são nomes utilizados pelo Aziz Absaber. Então são nomes um pouco mais antigos. O Jurandir Ross, quando ele olha para esse perfil aqui, ele resolve dar a sua nomenclatura. Que às vezes quando você olha para a nomenclatura de Jurandir Ross, você fica desesperado e acha ela uma nomenclatura super difícil. Mas você vai perceber que é uma nomenclatura que não tem nada demais. Tá? Qual é a grande diferença do Jurandir Ross para o Aziz Absaber? É na leitura dos planaltos. Então veja bem. O número 2 é um planalto atlântico, segundo o Jurandir Ross, porque ele está mais próximo do oceano. O número 4 é um planalto ocidental, evidentemente porque ele está mais a oeste. Qual é o conceito que a gente aprendeu na aula passada que é muito importante? Um planalto se diferencia do outro pelo tipo de rocha que ele se desenvolveu. Então olha para o desenho. O número 2 é um planalto mais irregular. O número 4
é um planalto mais esculpido, é um planalto mais modelado. Por que este é irregular? Por que este é mais esculpido? Porque este é cristalino, porque este é sedimentar. Dá uma olhada como isso vai se refletir na nomenclatura dada pelo Jurandir Ross. Ele vai falar que isso daqui, no caso, são os planaltos, ele risca o Atlântico, e serras do Atlântico, leste e sudeste. E aqui, planaltos, ele risca o ocidental, e chapadas da bacia do Paraná. Então, por que eu estou mostrando isso para você agora? Às vezes, você vai fazer uma prova que faz uma pergunta de forma bem simples assim. Ela faz o desenho, ela coloca os 5 números e ela pergunta como é o nome do número 4, por exemplo. E você não lembra de nada. Tem muito aluno que desiste na hora. Ah, não lembro, não dá para fazer e tal. Será que você não consegue colocar esses nomes considerando aqueles critérios que você aprendeu na aula anterior? Por exemplo, o número 1 e o número 5 são mais baixos, então são planícies. O número 2 e o número 4 são mais altos, então são planaltos. O número 3 é uma área que está baixa em relação às áreas do entorno, então uma depressão. Repara que você conseguiria colocar os nomes, pelo menos, se a planície, planalto, depressão, só pelo critério altimétrico. Agora, suponha que você fica entre uma alternativa que fala que o número 4 são planaltos e chapadas da bacia do Paraná, e a outra alternativa fala que, na verdade, são planaltos e serras do Atlântico Leste e Sudeste. Como, resolver a questão? A palavra. Se está escrito que são planaltos e serras, você já aprendeu. São planaltos que estão associados a rochas cristalinas. Se está escrito que são planaltos e chapadas, você já aprendeu. São planaltos que estão associados a rochas sedimentares. Então, olhando o formato, olhando os nomes, às vezes é possível você entender, então, qual é cada uma das formas de relevo. Tá certo? Sintetizando para você o que é muito importante aqui, a planície 1, eu não vou colocar nada demais como destaque para você, porque é uma área de sedimentação bastante recente. Tá? O número 2, ele vai se destacar pela presença de serras, tipo Serra da Mantiqueira, Serra do Mar, tá? Que foram aqueles exemplos que eu projetei na aula anterior, ou a Serra do Espinhaço, que é onde está o quadrilátero ferrífero. E a gente vai colocar também os mares de morros. Um conceito que vai ser aprofundado em aulas posteriores. Serras são aquelas estruturas todas irregulares. Mares de morros são planaltos que têm topos convexos, assim, ó, que foram intensamente intemperizados. Então, nessa região número 2, é muito comum a presença tanto de serras quanto dos mares de morros. Certo? O número 3 é uma área, como eu tinha comentado, muito parecida com as depressões que nós encontramos na Amazônia e no Nordeste. É uma área mais aplainada também. Não vou colocar nada de destaque. Eu acho que o número 4 ele é muito interessante por causa dessa transição aqui, ó. Dessa transição aqui. Nessa transição aparecem
as cuestas arenito basálticas. As cuestas arenito-basálticas, no caso, são as cuestas que aparecem na transição da depressão para o planalto. Essa cuesta, ela é composta de rochas sedimentares de arenito e de basalto. Por isso que normalmente você vai encontrar esse desenho representado dessa forma, tá? O que representam esse amarelinho aqui? As intrusões de basalto. Eu projeto já já e te mostro isso com mais detalhes. Tudo bem? E no caso, a planície do Pantanal, a gente pode colocar, para quem não sabia, aí ó, é a maior planície inundável do planeta. Uma extensa área, extremamente plana, que durante o verão recebe muita chuva e inunda, formando lagoas temporárias, que, chegando próximo ao inverno, vão secando. O encher e o esvaziar dessa planície é que determina a riquíssima biodiversidade do Pantanal, que a gente vai trabalhar também em aulas de vegetação. Tudo bem? Então, assim, essa é uma aula um pouco mais densa, né, porque a gente precisa olhar compartimento por compartimento, certo? Mas eu queria, então, que hoje, na hora que você fosse fazer a tarefa, você ficasse bastante atento para as informações que vão aparecer relacionadas a cada um desses compartimentos que eu coloquei na lousa. Muito do que eu disse aqui e algumas informações a mais aparecem no seu livro-texto depois para você complementar. Tá? Deixa eu mostrar algumas imagens para reforçar alguns dos pontos importantes que eu destaquei aqui e a gente já faz exercício para finalizar a aula. Tá certo? Então, vamos lá. Só recapitulando, comentário muito importante que eu fiz no começo da aula é que daquelas 28 unidades de relevo, não necessariamente a gente precisa conhecer todas com detalhes. A gente precisa conhecer de forma geral esses 3 cortes do relevo brasileiro, que foram os cortes que eu caracterizei. Tá? Então, são exatamente os cortes que aparecem no seu material. O primeiro corte da região norte, que o toque que eu dei, foi que ele é o único que começa com altitudes tão elevadas assim, a 3.000 metros, como você pode perceber. Tá? Extensas depressões desgastadas, planalto em bacia sedimentar, uma planície inundada, né, inundável, e lembrando que os planaltos residuais apresentam áreas de mineração muito importante. Tá? O Nordeste, ele destaca-se pelos tabuleiros litorâneos, tá certo? O Planalto da Borborema, que é um planalto extremamente desgastado, e a presença dos Inselbergs é algo muito importante, né, que às vezes aparece como um detalhezinho em algumas questões na depressão sertaneja. E aí, o perfil Centro-Oeste e Sudeste. Eu tinha comentado que, para quem presta vestibular aqui no estado de São Paulo, esse é o perfil mais importante. Mas ele vai ser cobrado nas nossas provas de que forma aqui? Até a metade dele, que seria onde acaba o estado de São Paulo, no Rio Paraná. Tá? Então, ele vai começar aqui da mesma forma, mas no caso ele vai chegar até aqui, que foi esse último perfil que eu caracterizei. Então, dá uma olhada, o que seria o perfil do estado de São Paulo, e eu quero que você repare na linguagem. Planície costeira, Planalto Atlântico, depressão periférica, Planalto Ocidental Paulista. Se você olhar para o desenho que eu fiz, de quem é essa linguagem? Do Aziz Absaber. Veja bem, é raro, mas ainda aparece em algumas provas a linguagem do Aziz Absaber, que é uma linguagem, como você pode perceber, mais simples. Planalto Atlântico, Planalto Ocidental. Normalmente, costuma aparecer qual corte do relevo paulista?
igual o que vocês têm no material, debaixo dos 3 cortes, que é esse daqui. Como você pode perceber, ele é muito mais detalhado, né? Então ele vai separar nos mesmos compartimentos. Serra do Mar, ó, Serra da Mantiqueira, Depressão Periférica. Agora, é aqui que eu queria que você reparasse aquele detalhezinho que no desenho não fica tão bom, né? Repara que na transição da depressão para o planalto aparecem as intrusões magmáticas. Aquelas intrusões que você aprendeu nas aulas de eras geológicas que aconteceram no Mesozoico. O basalto representa uma rocha muito resistente. Essa rocha muito resistente, ela dificulta o desgaste. Por isso que o fronte da cuesta, nesse caso, ele é mais elevado, porque é difícil de ser desgastado o fronte. O reverso da cuesta vai ser mais desgastado exatamente porque no reverso da cuesta não aparecem tanto essas intrusões, tá? Então a presença do basalto é um elemento muito importante para a gente entender esse relevo conhecido como relevo de cuesta, que é um relevo que tem um fronte abrupto e um reverso mais suavizado. Tudo bem? Bom, eu queria chamar a atenção, você encontra no seu material, na página, deixa eu dar uma olhadinha aqui, ó, na página 294, alguns exemplos de geomorfologia costeira que existe no Brasil. O que é geomorfologia costeira? São formas de relevo, tá? Características do litoral. Então, por exemplo, eu, quando estava falando do litoral nordestino, comentei das falésias, que você já estudou nas aulas de agentes exógenos. Olha o que é uma falésia. Falésia na Bahia. É esse paredão aqui. E aí, esses desenhinhos mostram para você como esse paredão ele é formado. Ele era um paredão assim, ó, e por causa da ação do mar, foi desgastado. Na hora que desgastou, acabou se tornando esse paredão abrupto. Então ele é formado diretamente pela erosão marinha, tá? É muito comum, em grande parte do litoral brasileiro também, a presença de dunas, como você está vendo esse exemplo. A duna nada mais é do que o acúmulo de areia. Então veja o desenho. O vento transporta a areia. Suponha que existe no caminho da areia um rochedo, um arbusto. O rochedo ou o arbusto são o suficiente para barrar a areia e, a partir disso, a formação de uma duna. Então, a duna nada mais é do que a areia que fica acumulada por causa da presença de alguma estrutura rochosa ou de vegetação. Tanto é que é muito interessante perceber que onde não há vegetação, as dunas elas costumam ser extremamente dinâmicas, né? Elas costumam mudar muito de formato, exatamente porque não tem como barrar a areia se não existe a vegetação. E uma outra forma de relevo interessante que aparece na costa brasileira são as chamadas restingas, tá? A maior restinga que a gente tem no Brasil é a restinga da Lagoa dos Patos. Então dá uma olhada. Aqui está a cidade de Porto Alegre, aqui está a Lagoa dos Patos, certo? Essa lagoa, você pode perceber que ela se formou por causa de um cordão arenoso que fica paralelo à praia e chega até essa ponta do continente. Dá uma olhada aqui interessante como era antigamente. Era uma baía que tinha uma parte do continente para fora do oceano. Por causa das correntes marítimas, essa porção do continente ela se desgasta. O sedimento vai se depositando nessas áreas que são mais baixas. Com o depósito do sedimento, forma-se esse cordão arenoso, e, consequentemente, um lago paralelo à linha da costa. Esse tipo de relevo costeiro a gente encontra no Rio de Janeiro, na região dos lagos, nós encontramos também aqui, né, no Rio Grande do Sul, como a Lagoa dos Patos, tudo bem? Então são só alguns detalhes a mais aí a respeito do nosso
relevo. Bom, para concluir então a nossa aula, rapidamente eu vou fazer os exercícios da página 295. Eu vou falando aqui, eu queria que você me acompanhasse aí em casa então, né, na sua apostila. Então, exercício 1, um exercício da Unesp, ele diz assim, ó: Euclides da Cunha, em Os Sertões, descreve a campanha de Canudos. No esboço geológico do sertão de Canudos, feito por ele, é possível distinguir a região. Em seu livro, abordava e enfatizava os elementos geográficos que dificultavam as rotas dos que se dirigiam para Canudos. A descrição refere-se. Olha só, esse exercício ele te dá uma dica, né? Ele fala dos sertões, ele fala de Canudos, então no caso você teria que associar o sertão nordestino e associar ao relevo característico do sertão nordestino, que está desenhado aqui embaixo. Qual seria o compartimento do relevo nordestino, do sertão nordestino? A depressão sertaneja, tá? Então olha só a alternativa A depressão sertaneja e São Franciscana, na região nordestina, no estado da Bahia, da caatinga da bacia hidrográfica do Rio São Francisco, de clima semiárido. Então, um resumo de quais seriam as características da região. No caso, o B fala em planalto arenito-basáltico, isso é característico do Sudeste, tudo bem? A C fala em planalto das Guianas. O planalto residual norte-amazônico também é conhecido como planalto das Guianas, então não serve. O D fala em planalto atlântico, olha só. O planalto atlântico é no Sudeste, também não serve. E o E fala em planalto central, no caso é o sertão nordestino, não estaria na região de Brasília. Então, alternativa A. Tudo bem? O exercício 2 diz o seguinte: o Brasil possui cerca de 7.500 quilômetros de litoral, ao longo dos quais encontramos distintas paisagens naturais, pouco ou muito transformadas pelo homem. Com base nas imagens e seus conhecimentos, assinale a alternativa que contém informações corretas sobre a paisagem que elas se referem. A. Essa paisagem resultante de derramamentos vulcânicos em eras geológicas recentes restringe-se no Brasil a poucos trechos do litoral da região sudeste. Pessoal, no caso, a imagem retratada é uma falésia, que a gente acabou de ver, ela está associada à erosão marinha. Tá? B. São dunas no B. Na ausência de cobertura vegetal, essas formações decorrentes da ação eólica constituem paisagens que se modificam constantemente, estando presentes no litoral e também no interior do Brasil. Então, perfeito, né? As dunas, elas são características do litoral, mas no caso os lençóis maranhenses, em áreas mais interioranas, também apresentam esse tipo de formação. Tudo bem? E elas são dinâmicas na medida em que não existe a presença de vegetação. Então, a alternativa B é a alternativa certa. A C mostra um mangue e fala que ela é característica do sul. Mangue é mais característico de litorais mais quentes, sudeste, nordeste e norte. Tá? A D fala que o Pão de Açúcar é um morro testemunho, que é uma forma de relevo tabular. Ele é um morro testemunho, mas a gente aprendeu que formas de relevo tabular são aquelas em formato de mesas, tipo chapadas. Não é o caso de um Pão de Açúcar. Tá? E a E mostra uma planície com areia, né? Uma planície que nós encontramos nas praias. E ela fala que, no caso, ela está associada à erosão. A gente sabe que uma planície litorânea, costeira, ela está associada não à erosão, mas ela está associada à deposição de sedimentos. Tudo bem? Então é isso. Estudem, façam a tarefa direitinho. Até a próxima, pessoal.